Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estou aqui para passar para vocês aí um conteúdo integrado, né, que é aquela aulinha aí de ensino híbrido, né, na qual o professor pode estar trabalhando com vocês aí numa aula, né, acompanhando aí a habilidade, né, que são aquelas habilidades essenciais, que nós temos também aqui no Centro de Mídia, nas aulas normais. E o assunto vai ser qual hoje? Migração ou refúgio? Tá, então é o tema dessa aula aí que nós vamos ter aí, seguindo aí a habilidade do currículo paulista, né, que é associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. A unidade temática é regionalização do espaço mundial, objeto do conhecimento, globalização e regionalização econômica. Então é um conteúdo integrado, faz parte aí das habilidades aí do currículo paulista, e aí nós vamos fazer um trabalho aí dinâmico, né, bem interativo, para se trabalhar aí com os alunos, e o professor aí está esquematizando essa aula. Vamos lá para a próxima tela, né, vamos ver aí o objetivo dessa aula. A migração, que é a mudança de residência para outro país, nem sempre é voluntária. Historicamente, as migrações forçadas são comuns e as pessoas obrigadas a sair de um lugar para não sofrer consequências graves, como a prisão ou a morte, que são conhecidas como refugiados. Quais são as diferenças entre as experiências dos migrantes e dos refugiados? Quais são as semelhanças? São perguntas que podem ser feitas aí pelo professor, para o aluno, né, para ter aquela noção, né? O que é aquele imigrante que sai do país, né? Qual o objetivo dele? E o refugiado é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Então precisa, né, ser muito discutido isso, porque as pessoas acabam misturando essa relação entre o migrante e o refugiado. Vamos lá para um mapa, né, que a gente sempre utiliza aí, né, para mostrar essa migração humana, né, o processo inicial, né, dessa migração de se deslocar de um local para o outro pelos seres humanos, que aconteceu aí há milhares ou até milhões de anos atrás aí, né? Pelos estudos científicos, nós estamos vendo lá na África, né, há mais ou menos 150 mil, 100 mil anos atrás, aí o ser humano começa a migrar para outros continentes, né? Lembrando aí que até mais ou menos 10 mil anos atrás, o ser humano era um ser nômade, né? E aí, né, com a agricultura, depois com a pecuária, ele acaba aí se sedentarizando e fixando mais nos seus locais, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, já indo lá para a próxima tela e vendo aí, né, o mapa de índice Gini, que é a distribuição de renda, né, para ver aí essa questão também, que tem muito a ver com a renda e a migração. Por quê? Porque boa parte, quando a gente fala de uma migração econômica, né, ou seja, a pessoa sai do seu país de origem para ir a outro país, tem questões aí econômicas e, logicamente, pela distribuição de renda. Então, esses países que estão mais aí em vermelho, né, são países, né, mais o vermelho escuro, que até sofrem esse processo aí de emigração, que é a sua saída, né, da sua população para lugares aí, para ter aí melhores condições de vida. Mas também tem outros aspectos de imigração, não é só questão de renda, né? Apesar que, né, os Estados Unidos aparece em vermelho claro, é porque muitas pessoas que moram lá nos Estados Unidos, né, eles também acabam saindo, né, por outras questões, né, por questões aí, né, de ter mais ganhos aí, porque o estudo lá é maior, a concorrência é maior, e hoje, né, também não se procura tanto os Estados Unidos como antes, né? Quais são os países que mais aparecem aí? O Canadá e a Austrália, que são países aí que, a partir da década de 1970, começam a se destacar aí pelo seu multiculturalismo, de tantos migrantes de vários países procurando melhores condições nesses países aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, né? Outra tela aí são aí uma anamorfose, né, de refugiados para o país de origem, né? A anamorfose ela vai dar destaque, né, pela quantidade, né, de refugiados aí. Por isso que a Síria, né, aparece aí bem, né, destacada aí, porque, né, a maior quantidade de refugiados hoje, né, isso dados de 2015, mas que prevalece até hoje, vem desse país aí, né? Depois aí nós temos o Afeganistão, países do continente africano, né, países da Ásia, né, que acabam saindo aí por várias
questões aí, principalmente, né, por questões religiosas, questões políticas, de guerra, né, perseguição. São vários os tipos aí que esses refugiados acabam fugindo, que muitas vezes nem queria sair do seu país de origem, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí as características de migrantes regulares, migrantes irregulares, e na outra nós vamos ver os refugiados e qual a diferença. Então nós temos aí, né, uma definição através de Louise Arbour, que é uma representante especial da ONU, que fala sobre a migração regular, a migração irregular. Pode ir para outra tela, né, porque eu não vou explanar agora, pode ir lá, e a de refugiados. Então é interessante o professor, né, nessa hora, estar passando para os alunos, né, essas diferenças, né, de quem são aí os migrantes regulares, quem são os irregulares, né? Aquele irregular é aquele que consegue a documentação, né, consegue arrumar depois emprego, pode ficar com a sua família, né? Aquele irregular que às vezes vem por causa de turismo, né? 6 meses ele tem direito, e aí ele continua no país sem autorização do país que ele que ficou, né? E ele acaba ficando clandestinamente no país, né? E o refugiado, né? Que é aquele que acaba saindo aí por motivos que ele mesmo não quer, e forçadamente, através de uma migração forçada, ele acaba pegando refúgio em outros países. Então, são, né, assuntos aí que podem e devem ser tratados aí com maior abrangência, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Vamos lá, nós vamos ver aí pessoas forçadas a se deslocar no mundo em 2019. Temos aí um contingente de quase de 80 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. 26 milhões são refugiados, na qual 20,4 milhões são refugiados sob o mandato da Acnur e 5,6 milhões refugiados palestinos sob o mandato da UNRWA, tá certo? 47 milhões aí, um pouco mais de 47 milhões, pessoas deslocadas internamente, 4,2 milhões solicitantes de refúgio, 3,6 milhões de venezuelanos deslocados fora de seu país. Olha o contingente de venezuelanos que saíram da Venezuela, né, por questões lá políticas e questões econômicas. Então são quase 80 milhões de refugiados, né, e são mais de 240 milhões de imigrantes em outros países. Então são mais de 320 milhões de pessoas que estão fora aí do seu país, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, vamos lá seguir aí. Aí nós temos aí a parte interativa da aula, que é o famoso mão na massa. Nós vamos entrar no Google Earth, vai falar sobre migração humana e moderna. Então tá aí, ó, estamos lá no Google Earth, aí tem lá as localizações que nós vamos passar. No canto direito nós temos lá o que é migração, no primeiro slide, aí vocês vão poder entrar para ver aí o que é refugiado, saiba mais sobre ela, né? Pode aí fazer várias pesquisas aqui. Eu não vou fazer agora, mas na sala de aula pode fazer, né? Mas eu vou passar alguns para vocês verem aí o quanto é interessante essa parte interativa do Google Earth. Então, ele está indo aí, refugiados da Segunda Guerra Mundial, né? Então, são pessoas que saíram da Alemanha, né, no porto de Hamburgo, em direção a Havana, Cuba, né? Então, eles tiveram aí esse destino, né, e acabaram entrando, né, posteriormente, né, em outros países aí, tá certo? Então mostra aí, né, a imagem do Porto de Hamburgo, né, uma imagem atualizada e da onde eles saíram. A outra que vai aparecer aí como exemplo é disputas pelas terras entre Israel e a Palestina. Então ele vai viajar até a região do Oriente Médio e está lá. Então vai explicar em 1947, após uma declaração britânica e outras mais. Então vai ter o histórico, né? Então tem uma interdisciplinaridade aí entre história e geografia. Vamos lá para o outro, né? Mais um aí, refugiados vietnamitas em barcos. E aí ele mostra a imagem, dá um histórico, pode ter mais informações e mostra a localização do Vietnã, tá certo? E assim vai indo. Então vai até o item 9, né? Vamos mostrar mais um, né? Os afegãos aí do Afeganistão também fugindo em 1979, tá certo? Então ele é bastante interativo, tá? Então ele tem lá 8 tipos lá, né? 8, né, assuntos, né? 8 processos históricos de migração. Migração moderna, porque foi depois da Segunda Guerra Mundial. Então para o professor, para o aluno, vai ser aí de suma
importância no interesse de trabalhar, né, paralelamente às aulas aí do Centro de Mídia e as próprias aulas que o professor está aí orientando aos alunos, tá certo? Espero aí ter contribuindo para vocês, né, ter dado mais essa contribuição desse conteúdo integrado, desse ensino híbrido. Vamos ter mais aí, vamos gravar mais dessas aulas aí. Conto com vocês. Até a próxima, pessoal.